galera, tudo bem? Algumas semanas atrás foi lançado o tão esperado livro do Cardan, também conhecido como Como o Rei de Alfheim Aprendeu a Odiar Histórias. E eu, como uma excelente fã da escrita da Holly Black, não podia deixar de vir aqui falar com vocês sobre esse livro que a gente estava esperando há tanto tempo. Mas antes, eu vou falar porque nunca é demais. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, coloca nos comentários se vocês já leram a trilogia do Povo do Ar e se sim, se vocês leram esse livro do Cardan ou se pretendem ler. Também me segue lá nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia amar ter todo mundo por lá, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Como o Rei de Alfheim Aprendeu a Odiar Histórias, basicamente vai ser um livro de contos. Contos que vão ser bem curtinhos, mas que vão mostrar pra gente os motivos do Cardan ser do jeito que ele é, principalmente lá no primeiro livro da trilogia do Povo do Ar, O Príncipe Cruel. Nesse livro, algumas perguntas que não foram respondidas lá na primeira trilogia finalmente serão respondidas, e vão ser respondidas de uma forma curta, direta e muito dinâmica. Uma dessas perguntas que vão ser respondidas vai ser a grande questão. O que é que aconteceu de fato entre o Cardan, o Loki e a Nicásia? Lá nos primeiros livros a gente já sabe que o menino Cardan teve um rápido affair ali com a princesa dos mares, a Nicásia, mas que em algum momento da história ela vai trocar o Cardan pelo Loki. Aquele desgraçado duas caras que morreu no terceiro livro e que eu, graças a Deus, tive um... Ai, Loki. Como que a gente te defende, cara? Simples, não defende, a gente só comemora a morte dele lá no terceiro livro. Ai, eu ainda não esperei, eu fico tão feliz, só de lembrar eu fico feliz com essa notícia, sabe? Ele morrendo. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. E é muito legal, porque não vai ser só um conto que vai falar sobre a relação dos três, mas sim vários contos durante o livro. E vai mostrar pra gente qual era a intenção tanto do Cardan quanto da Nicásia enquanto eles tinham um relacionamento. Pro Cardan, basicamente a intenção dele em ficar com a Nicásia era mostrar pro pai e pros irmãos que ele não era um ninguém, que ele poderia sim chegar ao trono, mesmo sendo o filho mais novo e mais irresponsável de todos os filhos do Rei de Alfheim. Então sim, o grande objetivo do Cardan era se casar com a Nicásia para poder se tornar o Rei dos Mares, mesmo não tendo nenhuma perspectiva de realeza em terra. Para Nicásia, a gente não entende muito bem qual era o objetivo dela com o relacionamento com o Cardan, mas a gente sabe que ela realmente queria muito levar o Cardan para o mundo submarino. Por algum motivo, ela detesta todos os seres terrestres, menos o Cardan. E assim, a dor que o Cardan sente ao descobrir que ele foi trocado pelo Loki é muito triste. A gente precisa entender que o Cardan, ele é do jeito que ele é nos 3 primeiros livros, justamente pela falta de atenção e de afeto da família dele. Ele foi desprezado pelos pais desde o momento que ele nasceu, e os irmãos dele sempre foram muito cruéis e malvados com ele. Então, no momento em que a Nicásia troca ele pelo Loki, ele só consegue reviver aquelas experiências que ele teve quando era criança. E realmente é muito triste de ver o menino Cardan triste. Ai, tadinho. Cardan devia ter sido o garoto com coração de pedra da história de Aslog, mas acabara deixando seu coração transformar-se em vidro. Ele sentiu os estilhaços quebrados entrarem nos pulmões, tornando cada respiração dolorosa. Cardan tinha confiado que Nicásia não o magoaria, o que era ridículo, porque ele sabia muito bem que todo mundo magoa todo mundo, e que as pessoas que você ama eram as que mais o magoavam. Já que sabia muito bem que os dois sentiam prazer em magoar a todos que podiam, como pôde ter achado que estaria a salvo? Ai, gente, olha só se não dá vontade de abraçar o Cardan e falar que vai ficar tudo bem. Essa cena só vai mostrar pra gente que o Cardan, ele pode ter toda essa vibe de menino bad boy, de menino malvado, mas que ele, na verdade, é uma pessoa que tem o coração muito frágil e que já foi muito magoado pela vida.
Outra coisa que a gente descobre lendo esse livro e que particularmente me deixou muito feliz é que o Cardan tem um gosto pela literatura humana. Lá em Príncipe Cruel, quando a Judy ela invade a casa do Príncipe Bellekin, a gente descobre que o Cardan tem um exemplar do livro Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, na biblioteca dele. E é claro que a aquisição desse livro tinha que ter alguma coisa a ver com as irmãs Duarte. Não é com a irmã Duarte principal, a Judy, e também não é com a irmã Duarte Duas Caras, a Taryn. A gente tá falando sobre a irmã Duarte mais legal do livro, que é a Vivienne. Nesse conto, a gente então vai descobrir que a Vivienne deu esse livro para a irmã mais velha do Cardan. E essa irmã mais velha do Cardan vai dar ao Cardan esse livro como um presente. Então, nesse conto, a gente não só descobre a origem daquele livro na biblioteca do Cardan, mas literalmente a origem da história da Alice no País das Maravilhas. E essa é uma coisa que eu simplesmente amo nos livros da Holly Black. Ela consegue pegar a nossa realidade de fato, que a gente vive fora dos livros, com a realidade dos livros dela. A gente simplesmente vai descobrir que o Lewis Carroll fez uma viagem pelo mundo das fadas e que ele decidiu colocar isso num livro, que virou o Alice no País das Maravilhas. Ele olhou para o livro com letras douradas na capa. O título era Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Ele franziu a testa, confuso. Não era como ele achava que um livro mortal seria. Ele achava que seriam coisas chatas, odes a seus carros ou arranha-céus. Mas lembrou que os humanos costumavam ser levados para o reino das fadas pelas habilidades artísticas. Isso é muito legal. Tipo, o Lewis Carroll foi levado pra lá, ele viu aquilo e escreveu sobre aquilo. Eu achei muito legal isso. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Agora que eu li parece que tem um segundo sentido. Mas enfim, se for isso eu acho muito mais legal. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Nesse ponto da minha crítica sobre o livro, eu acho importante frisar que a narrativa ela é em terceira pessoa. E isso foi uma das poucas coisas que não me agradou no livro. Eu queria muito mesmo que quem estivesse narrando os contos fosse o Cardan, mas esse não é o caso. Tudo bem, é uma coisa que acontece, foi uma escolha da autora, mas eu acho importante eu frisar isso agora. E por que eu tô falando sobre isso? É importante lembrar que a gente não tem contos apenas antes do Príncipe Cruel. A gente também tem contos depois do A Rainha do Nada. Então, assim, a gente vai ter um leve vislumbre como é que é o relacionamento da Judy e do Cardan depois do fim do terceiro livro. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu sou muito apegada ao relacionamento do Cardan com a Judy. E eu queria muito ver ele falando sobre os sentimentos dele, ver ele falando sobre a Judy, ver como é que ele se sente quando ele realmente está conversando com ela. Então, tipo assim, foi uma coisa em que me magoou muito. Eu não ver realmente como é que o Cardan se sente e sim um narrador superior contando como ele se sente. Eu gosto muito mais quando o próprio personagem fala sobre os sentimentos dele. Eu acho que é mais não sei, mas parece que a gente consegue ter um pouquinho mais de noção de como é que o personagem está se sentindo. Eles são duas pessoas que, por motivos justos, deveriam ter continuado inimigas para sempre. Ele não acredita na sorte que teve. Já perdeu o caminho que o levou até ali. Ai, que lindo. E também tem outra, pera. 35. Você é mesmo terrível, sabia? Eu nem entendo porque as coisas que você diz me fazem rir. Ele se permite apoiar-se nela, se permite ouvir o calor daquela voz. Tem uma coisa que eu gostei de bancar o herói. A única parte boa. E foi não ter que morrer de medo por você. Na próxima vez que você quiser provar um ponto, diz Judy, peço que não faça de uma forma tão dramática. Ai, esses dois são muito fofos, gente. O Enemies to Lovers deles eu acho muito legal. Eu acho que é realmente... Não é à toa que as pessoas falam tanto sobre a narrativa desse livro. Realmente é muito gostoso de ler. Unicórnio fofinho! Ele é tão fofo, tenho que apertar! Outro conto que eu gostei muito dentro desse livro é como é que os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é formado pelo Cardan, a Nicásia, o Loki e o Valerian, eles começaram a atormentar a vida da Judy com a Taryn. E esse
Esse conto, como eu falei, ele é narrado em terceira pessoa, então ele é contado de uma forma meio neutra, digamos. Mas a questão é que é muito legal ver como é que eles começam a maltratar elas, porque mostra que o Cardan, ele não queria realmente fazer aquilo de fato. O que ele queria, na verdade, era manter as aparências, porque ele tinha essa coisa de ser sempre o pior do pior. Porque já que o pai e os irmãos não queriam dar atenção pra ele, porque ele teoricamente seria o terror da coroa, então tá bom que eles tivessem motivo. Então assim, é muito legal de ver essa narrativa sendo feita de uma forma neutra. O que você quer então? Puna-os! Ela segurou as mãos de Cardan com expressão feroz. Puna-o, os três! Convença Valerian de que ele gostaria de atormentar as mortais. Force Locke a acompanhá-lo. Faça todos sofrerem. Você deveria ter começado por aí, disse Cardan se levantando. Com isso, eu teria concordado, só por diversão. Olha como o bicho é mau. Mas ele não é malvado de verdade. A gente percebe que ele só queria fazer isso pra manter as aparências. Então, assim, é legal ver o Cardan mostrando a face dele. Mas ele acaba se redimindo depois. E é justamente por isso que eu queria tanto que o livro fosse em primeira pessoa. Pra gente entender o que é que se passava realmente de fato na cabeça do Cardan naquele momento. Então, assim, essa coisa da terceira pessoa, ela foi legal em alguns pontos, mas nem tanto em outros. Eu queria realmente saber como é que o Cardan estava se sentindo sem ter uma narrativa neutra. E sim, a gente entendeu o lado dele da história de fato. Outro conto muito legal foi ver, entre muitas aspas, o lado do Cardan naquele acontecimento que tem no primeiro livro, quando os 4 Cavaleiros do Apocalipse jogam a Jude dentro de um rio cheio de bichinhos que iam comer ela. Eu esqueci, Nixis, acho que esse era o nome. E é legal de ver, é interessante assim. Mas, de novo, terceira pessoa. Estragou um pouquinho da minha experiência, gente. Eu não consigo engolir livro em terceira pessoa. Mas agora, antes de dar as minhas opiniões finais sobre esse livro, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Coloca aqui nos comentários se você ainda não leu Como o Rei de Elfime Aprendeu a Odiar a História, se você vai ler, se você gostou aqui do meu resuminho sobre os contos que tem nesse livro. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia matar todo mundo por lá, tá bom? Agora vamos lá, o que é que eu realmente achei sobre Como o Rei de Elfime Aprendeu a Odiar Histórias? Gente, esse nome é gigante, meu Deus, preciso dar um apelido pra ele. Primeiro, vamos falar sobre a escrita da Holly Black. Gente, eu amo muito a narrativa dessa mulher. Ela veio com o objetivo de falar que todo mundo nasce bom, mas o ambiente o corrompe. E ela conseguiu. O Cardan vai ser maltratado a história inteira. Então, basicamente, ele é um ser que viveu de migalhas de amor e carinho. Ele sempre foi rejeitado pelos pais. Os irmãos sempre tentaram sabotar ele. Ele perde a própria mãe porque o irmão culpou ele por uma coisa que ele não fez. Então, sim, o meio corrompeu o Cardan. O Cardan, ele não era de fato mau. O fato dele se agarrar a algumas coisas para mostrar de que ele é realmente mal, para tentar chamar a atenção das pessoas, não é à toa. E, gente, podem trazer os panos, que eu tô passando todos os panos pro Cardan depois desse livro. Eu já passava antes, mas depois desse livro, cara, realmente assim, ela conseguiu, a Holly Black conseguiu. Agora vamos falar sobre a Rowena Kaye. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu acho que é. Como todo mundo deve saber, o livro ele não veio só para mostrar o lado do Cardan da história. Ele também veio para mostrar pra gente como é que são os personagens. Como o Rei de Elfime Aprendeu a Odiar Histórias é um livro inteiramente ilustrado. Cada página do livro tem uma ilustração diferente. Todas, não tem uma página sequer do livro que não tenha ilustração. E, gente, as ilustrações são as coisas mais lindas. A ilustradora, ela conseguiu pegar tudo que eu imaginava dos personagens e imprimir num desenho. É a coisa mais linda. A vontade que quando eu recebi esse livro, a vontade que eu tive foi só de ficar encarando assim o livro o dia inteiro, porque, gente, ele é lindo. É lindo, lindo, lindo. Por dentro, a capa é tudo maravilhoso. Agora, o que vocês estavam esperando? Qual que é a minha nota para Como o Rei de Elfime Aprendeu a Odiar Histórias? A minha nota é 4,5 estrelas. Tirando só aquele
tontinho pelo livro ser em terceira pessoa. Eu realmente não gosto de livro em terceira pessoa. Eu acho que estragou um pouquinho a minha experiência. Eu queria ter tido um pouco mais de contato com o Cardan mesmo. Eu sei que às vezes o próprio escritor não consegue escrever alguns livros em primeira pessoa. Isso é normal. Mas eu realmente queria muito ler um livro narrado pelo Cardan. Eu acho que se a Holly Black sentir que ela tem essa necessidade, ela deveria muito fazer isso. Sei lá, qualquer coisa. Talvez um lado dele da história de algum livro, ou não sei, alguma coisa assim. Eu queria muito, muito ainda ver um livro narrado pelo Cardan. Agora vamos lá. Como o Rei de Alfheim aprendeu a odiar histórias, é um livro publicado por quem? Ela mesma. Galera Record. E, gente, eu tenho uma coisa a dizer. Nossa, Malu, todos os livros publicados pela Galera Record você reclama. Você vai vir com as reclamações agora? Não. Gente, pela primeira vez nesse canal eu vou falar bem da Galera Record. Esse dia chegou, galera. A pré-venda desse livro foi realmente muito organizada. Ainda mais falando de uma pré-venda que teve depois desse livro aqui, também pela Galera Record, que foi, assim, a maior desorganização que eu já vi na minha vida. Eu não vou falar sobre essa pré-venda que deu errado agora, eu vou falar sobre ela numa próxima resenha, mas essa pré-venda aqui foi realmente muito organizada. Eles fizeram o que o pessoal apelidou, né, de chá revelação da Galera Record, que é fazer o vídeo, mostrar os brindes, etc. Realmente foi muito organizado. Os meus brindes vieram todos em perfeito estado. Inclusive, no meu livro, eu acho que isso não é um erro da editora, eu acho que foi um erro da Amazon, que foi onde eu comprei. Veio um cardzinho a mais. Eu não vou ficar com um card a mais, eu vou dar para uma amiga minha que também gosta dos livros. Mas todos eles vieram em perfeito estado. Eu ainda não montei o meu mini cardanzinho, né, que vem. Tipo um cardan estilo Budipoke, assim, pra quem é da época do Orkut deve lembrar. Eu ainda não montei ele. Se antes de eu editar esse vídeo eu montar, eu mostro pra vocês. Mas tudo veio em muito perfeito estado. A capa do livro é a coisa mais linda. Ela é capa dura. O livro, ele veio simplesmente perfeito. Ele não veio amassado, ele não veio riscado, ele não veio nada. Esses detalhezinhos em dourado, eles não estão descascando também, igual aconteceu com o meu livro da Sarah J. Maas. Eles estão realmente muito bons, eu acho que não vão descascar. As páginas do livro, ele não é em papel comum, aquele offset. Ele é um papel cartão. Então ele é umas páginas mais durinhas, assim. Realmente eu acho que para realçar as ilustrações da Rovina Kai. E realmente, como o Rei de Alfheim aprendeu a odiar histórias, é a prova que se a Galera Record quer fazer uma pré-venda bem feita, eles conseguem. E é só sobre isso, sabe? Vocês finalmente conseguiram, Galera Record, mostrar o respeito que os leitores precisam de vocês. Quando eu comprei esse livro aqui na Amazon, ele estava, se eu não me engano, R$ 69,90. Mas na Amazon, como todo mundo sabe, tem aquela questão de que se o preço baixar, você paga o valor mais barato. Então eu acho que eu acabei pagando 50 e poucos no livro, eu acho que foi mais ou menos isso. Então realmente foi um livro que eu não me arrependi de ter comprado. O livro é lindo, pra quem é fã da Holly Black, eu recomendo muito a leitura. Pra quem é fã do Povo do Ar, então mais ainda, porque realmente faz a gente entender alguns lados da história que a gente não conseguia entender antes. E faz a gente ter contato com os nossos lovers to enemies. Não, nossos enemies to lovers. Que a gente tá morrendo de saudade. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!